Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 4. Quem achou diz amém? Amém. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Verso 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esta palavra. Palavra bendita, meu Pai, que nos traz vida, que o Senhor fala, meu Pai, ao nosso coração. E queremos, Senhor, nesta noite, te pedir que o Senhor continue a falar conosco, continue a ministrar o nosso coração, Pai. Estamos atentos à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. É uma história bem conhecida de todos nós, que é a história de José. Todos nós conhecemos a história de José. José do Egito, José o sonhador, todos nós conhecemos essa história. E geralmente quando falamos da história de José, gostamos de começar pelo sonho que se realizou, pelo governo, pelas vitórias que José teve. Só que nem sempre a vida de José foi vitória. Nem sempre a trajetória de José foi governar. José, ainda muito novo, com 17 anos, ele era o filho preferido do seu pai. Ganhou uma túnica colorida para ser diferente dos outros. Sonhador, teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele ia governar sobre seus irmãos. O segundo, sobre toda a sua casa. Isso só provocava mais ainda a inveja de seus irmãos. Na primeira oportunidade que tiveram, jogaram ele em uma cova. A cova estava vazia, José não morreu. Pensaram então, não vamos matar o nosso irmão, vamos vender, vamos ganhar dinheiro com José. Quando aqueles mercadores de escravos passaram, venderam José para eles. Quando venderam para José, José foi para o Egito, da cova, agora como escravo, sendo levado para o Egito. Quando chega no Egito, Potifar se agrada de José. E ele compra José agora como seu escravo, seu servo. Só que enquanto José trabalhava na casa de Potifar, Potifar percebeu que ele tinha uma coisa diferente. Ele tinha o espírito dos deuses. Tudo que José colocava a mão, prosperava, dava certo. Então Potifar teve uma ideia. A ideia de colocar José agora como seu mordomo, como administrador da sua casa. Tudo que José fazia dava certo, prosperava. E a casa de Potifar começou a prosperar também graças a José. Mas José, um homem, não sei se posso dizer, de grande sorte, conheceu a mulher de Potifar. José bonito, a mulher de Potifar, todos os dias convidava José para se deitar com ela. José sempre negou, porque José era um jovem de princípio. Ele não queria abusar da boa vontade de Potifar.
e principalmente ele não queria pecar contra Deus. Aquela mulher, de tanto tentar, cansou e foi para a fossa. Puxou a roupa de José, José saiu correndo e aquela mulher começou a gritar como louca. No que ela começou a gritar como louca, os soldados vieram querendo saber o que estava acontecendo. Então aquela mulher disse: o hebreu que o meu marido trouxe para cá, trouxe para nos envergonhar. Ele veio para cá e tentou me abusar. Os soldados pegaram José. Potifar chega e começa a ouvir a sua esposa. Aquele que era o querido do pai, aquele que passou por um buraco que estava cavado na terra, e ele foi jogado lá, vendido como escravo, agora ele estava acusado inocentemente. Seu destino, parar em uma prisão. Dentro da prisão, José poderia pensar: e os meus sonhos? E as promessas de Deus? E o que Deus me mostrou que iria fazer na minha vida? José está na prisão. Porém, Deus é tão maravilhoso que mesmo dentro da prisão, tudo que José colocava a mão prosperava. Prosperava porque a mão de Deus estava sobre José, mostrando para ele e deixando acesa a chama do Deus que fez aquele homem sonhar. Também seria o Deus que faria aquele sonho se realizar. Mas ele estava dentro de uma prisão. Sim, dentro de uma prisão, mas dentro também da vontade de Deus. Porque a gente não sabe por quais caminhos Deus nos levará. A gente não sabe o que é que Deus tem preparado para nós. Mas a certeza é, se a mão de Deus estiver sobre nós, se estiver dentro da sua vontade, tudo que nós colocarmos a mão prosperará, porque sobre nós existe uma palavra, a palavra da bênção do nosso Deus. E essa palavra não depende do lugar onde nós estamos. Se na casa de papai, com uma veste bonita, se em um buraco, ou se na prisão, não importa o lugar, porque quem é abençoado, não importa o lugar, a bênção de Deus está sobre a vida dessa pessoa. Tudo que José colocava a mão, prosperava. Como é que alguém pode prosperar dentro de uma prisão, irmão? Como é que Deus está com alguém dentro de uma prisão? Dentro da prisão, o chaveiro percebe que José era um homem diferente e entrega a chave para ele. Ele começa a cuidar da prisão. Tem 2 servos reais ali. E aqueles 2 servos reais estavam presos. Um copeiro e o outro era o padeiro. Os 2 tiveram um sonho e estavam perturbados. José, quando olha aquilo, pergunta para eles: o que é que aconteceu? O semblante de vocês está caído. E aqueles homens dizem para José: nós tivemos um sonho que nós não conseguimos descobrir a sua interpretação. Quando José ouve aquilo, é uma boa oportunidade. José diz para eles: conta o seu sonho, porque eu conheço um Deus que dá a interpretação de sonho. O copeiro alegremente conta o seu sonho. E a interpretação é: daqui a 3 dias, o copeiro vai voltar para o seu cargo e novamente vai servir vinho na mão de Faraó. Ele se alegra e José diz para ele: quando chegar lá, lembra-te de mim, porque eu estou aqui inocentemente. Eu não cometi nenhum pecado e nem fiz nada de errado. Aquele padeiro também se interessa e diz: eu também quero a interpretação. E a interpretação para o padeiro não é tão boa quanto a do copeiro. Daqui a 3 dias, Faraó cortará a tua cabeça. Passa-se 3 dias, o padeiro morre. O copeiro volta para o seu cargo. Só que a Bíblia vai dizer que ele se esqueceu de José. José ajudou aquele homem e queria agora ser ajudado por ele. Só que existe uma grande coisa aqui para nós nessa noite. Quando Deus nos coloca em uma situação, só Ele pode tirar dessa situação. Não adianta querer fazer barganha. Não adianta querer pedir ajuda a conhecido. Não adianta tentar sair com as próprias mãos. Por que não? Porque quem colocou foi Deus. Deus já tinha um plano traçado para a vida de José. E se ele sai
dali da prisão, naquele momento, ele não iria interpretar o sonho de Faraó. Ele iria mendigar, ele iria para outra cidade, ele iria tomar outro rumo. Mas o Deus da história preservou José na prisão. Veja que coisa, irmão. O Deus da história preservou José na prisão. Que coisa boa? Não, não é coisa boa. Está em uma prisão, não é coisa boa, é ruim. Mas o Deus da história estava com José dentro da prisão. Talvez você está aqui essa noite e já tentou sair de todas as formas da situação que você se encontra, da situação que você está vivendo. Mas você já parou para pensar que o Deus da história pode te estar conduzindo para o centro da vontade dele? Talvez você olhe hoje a parede, você olha hoje é grade, você não consegue ver a luz do sol, você não consegue ver uma esperança, você não consegue ver o amanhã. Mas eu te digo aqui esta noite, o Deus da história está conosco e a caneta está na mão dele. Não é situação, irmão, que dita a nossa vida. Não é o médico que dita a nossa vida. Não é o advogado que dita a nossa vida. Não são os homens que ditam a nossa vida. Quem guia a nossa vida é o Deus da história. E o Deus da história estava com José na prisão. E sabe quem fez o copeiro esquecer? Deus. Então não se chateie com pessoas que você ajudou e elas não retribuíram a sua ajuda. Talvez pode ser Deus, o Deus da história, dando um branco para que você não saia dessa situação, para que você entenda que é necessário passar pelos processos, para que você possa aprender a amadurecer, para quando você chegar aonde Deus quer te colocar, você entenda o porquê de cada processo, o porquê de cada etapa da sua vida. Então viva o hoje, aprenda a lição, não complique mais a situação, não queira sair, porque tem momento que o Deus da história quer que a gente permaneça aonde nós estamos. E ele faz alguém esquecer, para que ninguém nos ajude. Ninguém ajudou José. O tempo passa, Faraó tem um sonho. Quando o Faraó tem um sonho, o copeiro está levando o vinho dele, o Faraó está preocupado. Ninguém consegue interpretar o sonho. Aí aquele copeiro que não lembrou de José. Qual o problema, Faraó? Eu estou com um sonho que está perturbando a minha cabeça. Ninguém interpreta, não tem homem nenhum na face da terra que interprete. Aí Deus lembra de José. Tem um mancebo lá na prisão. Ele é escravo, veio dos hebreus. Ele interpretou o meu sonho do jeitinho que eu sonhei. E tem mais, rei. Aconteceu. Eu creio, irmãos, que Deus é o Deus que dá branco quando Ele quer. Mas Deus também é o Deus que faz lembrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chama Ele, faz a barba, corta o cabelo, bota a roupa nova. José se apresenta diante de Faraó. Interpreta o sonho, 7 vacas magras, 7 espigas murchinhas, 7 tempos de fome. Mas tem 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, cheias, 7 anos de fartura. Sabe o que é que você faz, Faraó? No tempo de fartura, guarda todo o alimento que puder, reserva, porque toda a terra vai vir comprar no Egito. E o Egito será mais rico do que qualquer país, do que qualquer nação na face da terra. Faraó diz, não tem homem melhor do que esse. Esse homem é diferente. Ele tem muita sabedoria. Pega ele, coloca ele do meu lado. Eu quero ele como governador. Só abaixo de mim ele vai estar. Mas sobre todo o Egito, ele será o governador. Ele dará ordem. Já se cumpriu a profecia, irmão? Não, está só começando. Está só começando. José começa a trabalhar, pega os cereais, ele vendia todos os dias. Os irmãos dele começam a sentir a fome, descem para o Egito. Quando descem para o Egito,
José está lá vendendo. José olha, levanta a cabeça e percebe os seus irmãos. Só que os irmãos de José não conhecem mais José. Porque quem bate, irmão, esquece. Mas quem apanha, lembra. Os irmãos de José não sabiam que era José. Mas quando José bateu o olho neles, disse, são meus irmãos. Quando chegaram até José, José disse assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente veio comprar comida. Nós somos pessoas de bem, somos uma única família, temos um pai maravilhoso, somos dos hebreus, somos um povo abençoado e a gente só veio comprar comida. Mentira. Vocês são espiãos. Vieram espiar a terra do Egito para saquear depois. Não, a gente não é. É sim. Vocês estão aqui para roubar, para saquear. E começa aquele vai, não vai. José começa agora a colocar em ação o seu plano. Eu não sei se o plano dele era bom ou se o plano dele era ruim. Depende do seu ponto de vista quando lê. Porque você vai perceber que em alguns momentos José se aproveita do seu poder. Se aproveita da situação. Em outros momentos, José é misericordioso. Quando José está ali diante daquela situação, José agora começa a fazer tudo para provocar que o plano dele viesse à tona. E o plano dele era trazer a sua família para o Egito, para preservar a vida deles. Nesse interim, José está casado, ganhou uma esposa no Egito. Desse casamento, nasceram-lhe 2 filhos. O primeiro filho, Manassés. E esse filho era profético na vida de José. Porque Manassés significa, Deus me fez esquecer todo o trabalho na casa do meu pai. Lembra que eu falei que Deus faz esquecer? A pergunta é, irmão, como alguém vai viver o que Deus tem para a vida dele, se o seu coração está cheio de traumas, cheio de frustrações, cheio de plano de vingança, cheio de dor? Deus não abençoa ninguém, irmão, para que esse alguém se vingue do que aconteceu na sua vida. Deus só abençoa uma pessoa, para que essa pessoa abençoe outras pessoas. Para isso o coração de José precisava ser o quê, irmão? Tratado. Então o primeiro filho de José, Manassés, Deus me fez esquecer. O que é que Deus fez esquecer, José? Deus me fez esquecer que os meus irmãos me traíram, me venderam como escravo. Deus me fez esquecer as horas que eu passei naquele buraco. Deus me fez esquecer que eu fui vendido para Potifar. Deus me fez esquecer que eu fui acusado inocentemente e fui para a prisão. Deus me fez esquecer que o copeiro esqueceu de mim. Deus fez eu esquecer tudo aquilo que me causava dor. Deus me fez esquecer todo o trauma que eu vivi na minha vida, para que eu pudesse governar com liberdade, ser uma pessoa sadia. E eu creio, irmãos, que o Deus que fez José se esquecer de tudo aquilo que lhe causou dor, está aqui essa noite para tratar o teu coração, para cuidar da tua vida aqui essa noite. E tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que te causou dor, tudo aquilo que está guardado em algum lugar do teu coração, o Espírito de Deus está aqui essa noite para fazer você esquecer. Chega de sofrer do passado, irmão. Chega de ficar com lembrança do passado. Quem gosta de passado, irmão, já diz o ditado popular, é museu. Nós não somos museu. O crente, ele olha para frente, o crente não olha para trás. A Bíblia vai dizer, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Quem avança olha para frente, quem marcha olha para frente. Tem muita gente que está perdendo
perdendo o que Deus está fazendo hoje na sua vida, porque está se lembrando do passado. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite para cuidar do teu coração, para sarar a tua alma. Deus vai te fazer esquecer aquilo que te causa dor. Irmão, tem muita gente que Deus está abençoando hoje, agora, mas está se lembrando, e quando eu fui traído? E quando me decepcionaram? E quando aconteceu isso? Deus está abençoando hoje, agora, e a pessoa olhando para trás e dizer, eu já passei por isso, eu vivi isso. Deus nessa noite cura tuas dores e te faz esquecer. Seja livre! Seja livre aqui esta noite. Irmãos, se José ficasse se lembrando do que ele viveu, do que ele passou, ele não iria governar o Egito. Ele iria ser igual ou pior do que Faraó. Ele não iria ser um bom governante. E para piorar, ele não seria mais aquele José inocente que sonhou. Não o sonho de José, os sonhos que Deus deu a José. Tem coisa que Deus ministrou ao teu coração. Tem coisa que Deus quer te levar. E sabe por que Ele não te levou ainda? Porque existem ainda coisas no teu coração, na tua mente, que você não abriu mão, não abandonou. Deus nessa noite diz para nós, é nascido Manassés para esquecer toda dor em nome de Jesus. Só que não parou em Manassés, nasceu outro filho, Efraim. Deus me abençoou. Aonde? Na terra da minha aflição. No buraco, irmãos, Deus estava com José. Na casa de Potifar, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. No Egito, Deus estava com José. Porque o Deus da história é Ele quem conduz a minha e a tua vida. Deus tem poder para nos fazer abençoados em hospitais, em prisões, com a família sendo atacada, com o Brasil sendo atacado, com crise, sem crise. Para Deus não há nada difícil para Ele fazer. Então se esqueça nessa noite de toda a dor que te causaram. Peça ao Espírito Santo nessa noite. Espírito de Deus, passa uma esponja na minha mente nessa noite, para que eu esqueça o que passou e eu comece a viver o que o Senhor está me dando hoje. O que é que o Senhor está me dando hoje? Bênção. Mas não é no Egito? É no Egito. Mas o Deus da história está comigo no Egito. Porque eu não sou José do Egito. Eu sou José no Egito. Eu sou um hebreu. Linhagem de Deus. Linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou um filho da promessa. Independente de onde eu estiver. Então creia nessa noite, irmão, que Deus pode te abençoar. Mas você precisa começar a olhar para o presente, para o que Deus está fazendo. Porque senão José iria viver do passado. Os irmãos de José descem novamente para o Egito. E dessa vez eles trazem Benjamim. José prepara um jantar. Come com eles. Olha para aí, irmão. E os irmãos de José não conheceram José. Comem com ele, se alegram com ele. Chega um momento que José dá uma saída, porque José não aguenta de tanta emoção. José vai para um quartinho e começa a chorar, porque José, irmão, não era um ditador. Ele não permitiu que a dor tornasse ele um ditador. Ele continuava sendo aquele homem que Deus escolheu lá na casa do Pai. Começa a chorar, irmão, mas se recompõe.
volta para a sala, começa a conversar novamente. De repente os irmãos de José dizem assim: José, nosso pai mandou uns presentes para você. Olha que coisa boa, o que é que tem aí? E eles começam a colocar mirra, amêndoas, terebito, começa a colocar. José, foi papai que mandou para você. Só que, irmão, no Egito não tem amêndoas. No Egito não tinha aquelas especiarias, porque aquelas especiarias era da terra da onde José nasceu. Quando José começa a pegar aquelas coisas, ele começa a se lembrar da onde, irmão? Da casa de papai. Mas Deus não fez esquecer? Deus fez esquecer as coisas ruins. Mas o Deus que faz esquecer é o Deus também que faz lembrar. Quando ele pega aquelas coisas, ele lembra do colo do pai. Ele lembra do abraço do pai. Ele lembra do pai ensinando para ele. Ele lembra que o pai andava com ele, ensinando a ele no campo. Ele se lembra da túnica colorida. Ele se lembra que era o filho querido do pai. E aquilo ali arrebenta o coração dele. Porque o Deus que faz esquecer coisas ruins, também é o Deus que faz lembrar coisas boas. E eu creio que se tiver alguém aqui essa noite que está afastado da casa do Senhor, Deus quer te fazer lembrar da tua amizade com Ele, dos tempos que você andava com Ele. Deus nessa noite tem presente para você, para te lembrar como era bom servir a Ele, como era bom estar na casa dEle. E para você que já é crente e talvez já esqueceu de alguma coisa que o Pai te fez, Deus te lembra nesta noite as promessas que Ele te fez. Deus te lembra nesta noite os livramentos que Ele te deu. Deus te lembra nesta noite quando você foi batizado com o Espírito Santo. Deus te lembra quando você falava com Ele e Ele falava contigo e você andava com Ele. Tem presente de Deus para você aqui esta noite. Aleluia! Tem presente de Deus, irmão. Fale para o seu irmão assim: tem presente de Deus para você aqui essa noite. Quantos creem nisso, irmão? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem presente de Deus aqui para nós, irmão. Para lembrar a você que Ele não te abandonou na cova. Ele não te abandonou na prisão. Ele não te abandonou quando todos te abandonaram. Mas Ele estava contigo. Porque Ele é o Deus que escreve histórias. Ele é o Deus que escreve histórias. Ele é esse Deus, irmão, que Ele tem o seu caminho na tormenta. Que a gente acha que Ele vai vir no forte vento e Ele não vem. A gente acha que Ele vai vir no fogo, Ele não está no fogo. Ele é o Deus que se manifesta como Ele quer. Mas Ele também é o Deus que deixa sinais, indícios que Ele está conosco. A gente acha que vai morrer, Ele dá o fôlego de vida. A gente acha que vai sofrer, Ele dá graça. A gente acha que vai cair, Ele levanta. A gente acha que vai perder, Ele nos encontra. A gente acha, irmão, que está tudo perdido. E nesta noite Ele vem aqui e diz: eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor da história. Aleluia! Você pode levantar sua mão e glorificar a esse Deus. É Ele que escreve a tua história. Ei, Ramanda! Quem sabe você chegou aqui essa noite, mas Senhor esqueceu de mim. Senhor, onde é que tu estás? Aí Deus traz presente nessa noite.
Aí Deus traz renovo nesta noite. Aí Deus traz fé, aí Deus traz lembrança, porque a gente precisa disso, irmão. A gente é ser humano, a gente não é uma máquina, a gente não tem um HD, a gente tem o nosso cérebro, e quanto mais o tempo passa, a gente vai esquecendo das promessas, do livramento, do sonho, porque a gente acha que o sonho é de José. Talvez você está aqui essa noite e pense assim, é o meu sonho, é o sonho que eu tenho. Mas talvez o sonho que você está sonhando não é o teu sonho, é o que Deus tem te dado. E deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite, sonho que nós sonhamos pode não acontecer, mas sonhos que Deus dá, ninguém impede, ninguém atrapalha. É por isso que Deus está presente para você essa noite. Volte a lembrar, volte a trazer a memória. Jeremias um dia disse, quero trazer a memória. O que pode o quê, irmão? Me trazer esperança. Traga a lembrança nesta noite. Traga a lembrança nesta noite. Traga a lembrança nesta noite. O que pode te trazer esperança. José está ali, não se revelou ainda. Os irmãos de José na frente dele. O cheirinho da mirra, as amêndoas, terebito, eita que coisa maravilhosa, lembra a casa do meu pai. Aí ele começa a lembrar, ele não aguenta mais, irmão, ele abre o coração, e diz assim, o texto que nós lemos, lembra que vocês têm um irmão que morreu? Lembramos. Como é que está papai? Papai está bem. E José? José morreu. Morreu não. É ele que fala com vocês. Aí, ó, o passinho para trás, ó, irmão. É besta? Olha para os guardas. A gente vai morrer agora. Agora é a hora da virada. Aí José diz assim, não se preocupem. Não pese o vosso coração. Não chorem, porque Deus me trouxe antecipadamente. Porque Ele sabia da fome, Ele sabia da crise, e Ele me fez passar pela traição, pelo abandono, pela cova, pela calúnia, pela prisão, pelo Egito, para eu chegar aqui agora. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que não perde em batalha. Nada foge do seu controle. Nada consegue surpreender Deus. Então José diz assim, eu estou aqui. Não é por causa de vocês. É porque Deus que escreve a história, o Deus que é soberano, Ele me conduziu até aqui para preservar a vida de vocês. Que coisa maravilhosa, irmão. Mas não acaba por aí não. Porque falta da papai. Sobe, chama papai, porque eu vou dar a melhor terra do Egito, Gósen. Traga os bois, traga os filhos, traga os netos, traga toda a família, porque a melhor terra do Egito já é de vocês. E agora para subir, irmão? E agora é o caminho do Egito para a terra de papai. E a cabeça? Quando chegam agora na casa de papai, tem que dizer para Jacó que o filho amado está vivo. Lembra da túnica cheia de sangue? Lembra da historinha? Uma besta fera comeu? Agora tem que desfazer a mentira. Porque eu creio, irmãos, que Deus é um Deus de vingança. A vingança, a Bíblia diz assim, não pertence a nós. Para que a gente se glorie. Para que a gente cante para eles. Agora eu estou no palco e você está na plateia. Deus não é Deus disso. Mas Deus é o Deus que diz assim, chama os teus inimigos, bota eles na mesa, para que o teu cálice transborde. Se alegra com eles, se alegra com eles,
Porque eu sou um Deus que escreve a história. Chega lá na casa de papai, tem que dizer: pai, o teu filho amado, José, está morto não. Ai, meu Deus do céu, como é que história é essa, rapaz? Ele está vivo. Deixa de brincadeira, homem. Como é que José está vivo? Depois de 13 anos, e já se passou um pouquinho, porque ele já era pai, já estava no Egito governando. Vamos descer com a gente para o Egito? Ele desce para o Egito. Quando estão chegando perto do Egito, José já contou a Faraó. Quando José ouve que seu pai está se aproximando, pega um cavalo, vai até o seu pai, e ele não perde o princípio da honra, se ajoelha perante o seu pai, mesmo governador, mesmo senhor do Egito, mas ele se prostra perante o seu pai, os dois se abraçam, os dois no chão se abraçam, e ele começa a agradecer ao Deus que escreve a história, e diz assim: agora eu posso morrer, eu encontrei o meu filho José. Só que calma, pai, tem uma terra tão boa para o senhor. Vamos para a terra de Gósen. Leva o pai para aquela terra, os cavalos, os animais, os filhos, os netos, e dá aquela terra maravilhosa. Porque Deus é o Deus que escreve a história. Deus é o Deus que preserva os seus escolhidos. Deus é o Deus que batalha as nossas batalhas. Deus é o Deus que toma conta dos seus escolhidos. Deus é o Deus que vinga a injustiça quando é contra os seus escolhidos. Deus é o Deus que abençoa na terra da aflição. Deus é o Deus que faz esquecer, mas também que faz lembrar. E enquanto eles estão naquela terra boa, Jacó já está velho e morre. Quando Jacó está perto de morrer, ele diz assim: José, põe a mão debaixo da minha coxa e me promete que não vai fazer mal para os teus irmãos. Aí José, crente, irmão, estou eu no lugar de Deus? O mal que vocês tentaram me fazer, Deus transformou em bem. Morre em paz, pai, porque teu filho é crente. Deus tratou o meu coração. E eu creio nessa noite, irmão, que Deus te trouxe aqui, ou me trouxe aqui para falar para você, que o mal que tentam nos fazer, Deus transforma em bem. O louvor pode vir, viu, irmão? Deus é o Deus da história. Deus é o Deus da história. Deus é aquele. Ele não escreve certo com linhas tortas. Ele escreve certo com linha certa. Porque Ele é o Deus da história. Ele é o Deus poderoso. E eu creio que Ele te trouxe aqui esta noite para te dar presentes, para renovar você aqui esta noite, para trazer promessas que estavam adormecidas dentro de você, para curar a tua alma de uma possível vingança, de uma possível reviravolta, e você tentar tomar as dores. O Deus da história se manifesta aqui essa noite para dizer para você: deixa comigo, só descansa, só confia, só permanece na minha presença, porque quem escreve a tua história sou eu, sou eu. Fica de pé nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma vez, Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aproveita esta noite para adorar a Deus. Esse Deus que muda a história. Esse Deus que escreve a história. E enquanto o louvor canta, deixa Deus ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo curar a tua alma, tirar trauma, tirar incertezas. Deus estará aqui essa noite. Jó, como pode ainda
motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Cante nessa noite. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Adore a Ele nesta noite, adore a Ele nesta noite, aleluia, aleluia. Tu és bendito, Senhor. Pode ainda adorar, Eramandá, sem suítere, motivos pra cantar. eramandá, suítere. Esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, Nem menos por bens materiais. eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Ele é o Deus da história. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Adore a Ele nesta noite. Deus me deu, Deus Eramandá, tomou. suítere. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, vem consolando corações aqui esta noite. Vem fortalecendo pessoas aqui esta noite, meu Pai. Traz à memória promessas. Traz à memória, Senhor, momentos de alegria contigo, livramentos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, toca nesta pessoa, nesta hora, retirando, meu Pai, todo trauma, toda tristeza, toda incerteza, nesta hora, em nome de Jesus. Cura o coração dessa pessoa, cura, meu Pai, a alma dessa pessoa, livra, meu Pai, de todo trauma, agora, em nome de Jesus, meu Pai. Dá um abraço na alma desta pessoa, para que ela possa desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo nesta noite. Sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando e limpando, limpando, limpando a tua alma. Ei, Ramandá, suítere. Ei, Ramandara, sodere. Ei, Racomandá, suítere. Ei, Ramandá, suítere. Ei, Racomandá, suítere. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Se
possível, levante a sua mão, feche seus olhos. Se você fala em línguas, aleluia, adore a Ele nesta hora. Se você não fala, deixa o Espírito Santo te batizar. Batiza, Jesus, batiza nesta hora. Ei, Ramandá, se decomandar. Ei, Ramandá, se derei. Ei, Ramandá, se decomandar. Aleluia, aleluia. Ei, Ramandá, se decomandar. Aleluia, aleluia. Aleluia! Ouça esta palavra para encerrar nesta noite. Sabe, porque tem coisas que a gente não desfruta agora do que Deus quer para a nossa vida, porque a nossa mente ainda está presa no passado. Mas Deus nessa hora quer te libertar em nome de Jesus. Sinta o Espírito Santo te curando nesta hora e trazendo para você tudo aquilo que Ele já tem para a tua vida e te entregando nesta hora, porque tem coisas que a gente não vive por causa do passado, mas Deus nessa hora está te libertando. Ei, Ramandá, ei, Ramandá, se decomandar. Aleluia, aleluia. Talvez pode ser um perdão que você precisa liberar. E o Espírito Santo nesta noite te capacita, te envolve para você, em nome de Jesus, resolver a pendência hoje. Era mandar a se decomandar. Eira mandar a comandar. Sinta nesta noite o presente de Deus. Sinta o presente de Deus. Eira mandar. Deus esta noite te envolve. A força que você dizia que não tinha, a coragem que você não tinha, Deus nesta hora coloca em você, coloca dentro de você nesta hora, porque Ele é o Deus de Manassés, que faz esquecer toda a dor, mas também é o Deus que faz lembrar. Eu creio nesta noite que o que estava travando a tua vida nesta hora, se você resolver a pendência com o passado, Deus vai destravar em nome de Jesus o teu futuro. Era mandar suidere, era mandar comandar a sé. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eira mandar a se decomandar. Sopra Espírito de Deus. Eira comandar a se decomandar. Aleluia.